Vamos mergulhar hoje numa história incrível, cheia de reviravoltas e que muitas vezes fica meio de lado nos livros. A história da Paraíba. É uma saga de batalhas, alianças improváveis e uma teimosia, sabe? Uma teimosia que forjou a identidade desse estado por mais de 5 séculos. E o ponto de partida para essa nossa viagem é um verdadeiro enigma visual: a bandeira do Estado. Poucas bandeiras no mundo são tão diretas. Uma única palavra, forte, que domina tudo: negro. Pois é, essa é a grande pergunta que vai guiar a gente. Vamos pensar nessa jornada como se fosse uma investigação, seguindo as pistas desde o século XVI até o século XX, para entender o que está por trás desse ato de negação tão poderoso. Então, para a gente entender o hoje, precisamos voltar lá no começo, no século XVI, quando a costa da Paraíba era, digamos, o prêmio mais cobiçado da região. Imagina só o cenário da época. A gente tinha basicamente 3 grandes jogadores nesse tabuleiro. De um lado, os povos originários, os Potiguara, guerreiras que dominavam o litoral, e os Tabajara, que ficavam mais para dentro do continente. E do outro lado, 2 potências europeias de olho em tudo: Portugal e França. E o que eles queriam? O grande tesouro da época, o pau-brasil, a madeira que dava um corante vermelho valiosíssimo. Agora, a parte mais interessante é como esses grupos começaram a interagir. Não foi uma coisa simples de invasão e pronto. Foi, na verdade, uma teia bem complexa de relações, que preparou o terreno para décadas de conflito. A palavra-chave para entender essa relação inicial, principalmente com os franceses, era escambo. Pensa bem, para os Potiguara, receber ferramentas de metal como facas e machados era uma revolução tecnológica. Em troca, os franceses levavam o pau-brasil. Era uma relação de troca, uma parceria comercial e não de conquista. E é aqui que a gente vê o choque de mentalidades. Os franceses queriam parceiros de negócio. Eles montavam feitorias, que eram basicamente entrepostos comerciais. Simples assim. Já os portugueses, eles queriam outra coisa. Eles queriam terra, queriam súditos. O sistema deles de capitanias hereditárias era para colonizar, para impor trabalho e para ter o controle total. Essa diferença de objetivo, claro, foi o estopim de tudo que veio depois. E essa tensão toda, uma hora, ia explodir. E explodiu. Em 1574, um evento que ficou conhecido como a Tragédia de Tracunhães mostrou que a paz era impossível. O dono de um engenho português sequestrou uma jovem indígena e o pai dela, o cacique Ininguaçu, com o apoio dos aliados franceses, revidou com força. Ele liderou um ataque que destruiu o engenho e matou todo mundo. Ali, qualquer chance de convivência pacífica acabou. A partir desse ponto, a coisa vira uma guerra aberta, uma luta de décadas pelo controle da terra. E pode ter certeza, a coroa portuguesa não ia largar o osso fácil. E olha, essa linha do tempo é impressionante. Ela mostra o tamanho da resistência dos potiguara e dos franceses. Por mais de uma década, Portugal simplesmente não conseguia botar o pé na Paraíba. Uma expedição atrás da outra falhava, ou era derrotada pelos guerreiros potiguara, ou era destruída por tempestades. A Paraíba parecia inconquistável. Então, qual foi a virada de jogo? A vitória portuguesa não veio só na força bruta, não. Veio na inteligência, na diplomacia e na exploração de velhas rivalidades. Os portugueses finalmente sacaram que precisavam de um aliado local. E eles encontraram os Tabajara, que eram inimigos históricos dos potiguara. A guerra, então, virou também uma guerra entre os próprios povos indígenas. Com a ajuda fundamental dos Tabajara, a balança finalmente pendeu para o lado português. Em 5 de agosto de 1585, eles fundaram o primeiro povoado permanente, que depois viraria a capital, João Pessoa. Mas a vitória ainda estava longe de ser definitiva. Um novo e poderoso inimigo já estava de olho nessas terras. E bem quando os portugueses achavam que tinham finalmente consolidado seu poder, uma reviravolta política lá na Europa muda tudo e traz um inimigo ainda mais forte para a costa da Paraíba. O que aconteceu foi o seguinte: em 1580, o trono de Portugal ficou vago, e quem assumiu foi o rei da Espanha, Filipe II. Isso criou a chamada União Ibérica. Na prática, Portugal e todas as suas colônias, incluindo o Brasil, foram arrastados para as guerras da Espanha. E quem era o principal inimigo da Espanha naquela época? A Holanda. Uma Holanda que, por sinal, tinha um interesse gigantesco no açúcar produzido aqui no Brasil. A invasão holandesa foi uma verdadeira aula de estratégia militar.
Eles não foram para o confronto direto de cara. Eles desembarcaram, marcharam por terra, cercaram as fortalezas portuguesas, cortaram a chegada de suprimentos e, de forma metódica, forçaram a rendição. Na véspera do Natal de 1634, a Paraíba, mais uma vez, mudava de dono. A Paraíba ainda passaria por muitas outras mãos, mas esse espírito de não se curvar, de resistir, nunca foi embora. Para a gente entender a expressão máxima disso, vamos dar um salto no tempo. Um salto enorme, de quase 300 anos, direto para 1930, para finalmente decifrar o mistério da bandeira. E aqui estamos nós de volta a essa palavra. A palavra que resume séculos de luta. Mas o seu significado moderno, veja só, não vem de uma batalha colonial. Vem de uma crise política nacional. A tradução é simples, mas o impacto é imenso. Não é um não qualquer. É uma declaração pessoal, firme, intransigente. Eu nego. Em 1930, o Brasil estava pegando fogo politicamente. O então presidente da Paraíba, João Pessoa, era uma figura central da oposição ao governo federal. O assassinato dele foi a gota d'água que levou à Revolução de 1930. E como resposta, como um ato de desafio supremo, a Paraíba adota essa bandeira. O preto é o luto pelo seu líder. O vermelho é a cor da Aliança Liberal, o partido pelo qual ele lutou. E o negro é a negação categórica ao poder que ele combatia. É um eco, em tempos modernos, daquele mesmo espírito de resistência lá do começo da história. E assim a gente fecha o círculo. Da luta dos Potiguara contra a colonização até a rebelião política do século XX, a história da Paraíba é marcada por essa recusa em se dobrar. E isso nos deixa com uma reflexão, né? Num mundo que tantas vezes exige que a gente aceite as coisas como são, qual é de fato o poder de dizer não?